Já está gravando, gente. Obrigada. Agora, com vocês. Pode falar? Pode sim. Pode sim, né? Então, gente, o que eu tinha pensado, né? Eu li a resolução, né, do Conselho, que fala sobre a criação do GT, e fiquei pensando em algumas coisas, né? O foco, eu acho que a ideia inicial veio, né, para a gente poder discutir a questão das doenças cardiovasculares, mas aí eu acho que talvez a gente poderia pensar num ponto de vista mais abrangente, para a gente tratar mesmo das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, assim, além das doenças cardiovasculares, a gente considerar também a questão do diabetes, é só uma sugestão, viu, gente? Não quero desvirtuar o objetivo do grupo, mas eu acho que uma coisa está muito envolvida com a outra. A questão do diabetes, né, da hipertensão, que vai propiciar todas as decorrentes doenças, a questão da obesidade, eu acho que é importante a gente tratar também, e a doença renal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente iniciou a construção, a redação de uma linha de cuidado, na época, em 2018, aí 2018, 2019, a gente discutiu isso dentro da atenção básica, a gente já tem até uma proposta elaborada, inicialmente da atenção básica, mas eu acho que tem que perpassar os 3 níveis de atenção, e aí a ideia era pensar o foco, tanto desde do rastreamento da população saudável para diagnóstico precoce, até o tratamento lá no nível terciário, da gente pensar no diabetes, na hipertensão, na doença renal crônica e na obesidade, né? Que é claro que tem várias outras, né, doenças que poderiam ser abarcadas, mas para a gente focar nisso. E aí a ideia, eu acho que o ponto de partida para qualquer número, para qualquer grupo, é a gente pensar em números e em estatísticas, né? Então a gente tinha que tentar buscar em diversas fontes, porque a gente não tem isso consolidado hoje, né? O que a gente tem de informação nos nossos sistemas, nos sistemas oficiais do Ministério, que permite a gente ter um panorama de como que está esse aspecto de doença cardiovascular, de doença crônica não transmissível aqui no município. Então, eu tinha pensado, talvez, de uma vertente desse grupo, né, ficar responsável pelo levantamento desses dados, informações e indicadores, para que a gente pudesse analisar e propor as alternativas, mas não só focando somente no cardiovascular, a gente ampliando um pouco também para doença renal, para obesidade, diabetes, etc. O mais importante nisso que você traz, Dayana, que também acho que é no pensamento geral, a gente não vai conseguir falar só da cardiologia, por mais que a gente tente, porque vai puxar outras ações, e quando a gente pensar na doença cardiovascular e na hipertensão, e aí nós vamos descobrir que o diabetes está junto, está vindo, e aí pensa na dieta, que também vai interferir com o renal. Então, assim, que realmente a gente não vai conseguir falar, fazer um recorte único da questão cardiológica, porque vai passar por tudo isso. Mas eu acho que é mais ou menos como você falou, iniciar num propósito e depois a gente vai soltando pelas tangentes aí, paralelamente, todas as outras ações. Porque quando a gente pensar em diabetes, em obesidade, que você trata da dieta, das orientações, você vai atacar tudo, você vai tentar atacar o renal, o cardiológico, o diabetes, e assim vai. Eliane e depois Cristiano. Eu acho que é muito válida essa sugestão da Daiane, justamente para nós não termos que ficar indo e vindo, né? Como são patologias multifatoriais que estão, de alguma forma, interligadas, assim nós vamos conseguir realmente criar, desde o início, um programa que consegue abarcar toda essa situação que vai dar um resultado muito comum, né? Normalmente, o paciente diabético, o paciente hipertenso, ele tende a ser também o paciente cardíaco, né? Principalmente também com obesidade, que também é um agravante. Então, eu penso que sim, porque depois que o processo estiver estruturado, se nós quisermos inserir alguma outra situação, aí vai ser um retrocesso do trabalho feito. Agora, partindo desse início, dessa forma, já com essa perspectiva, ainda que não seja aprofundando uma situação muito específica, mas abrangendo de alguma forma, eu penso que é, assim, muito louvável e deveríamos dar atenção a isso desde já,
para não termos que ter retrabalho futuro. Já. Eu vejo com muito bons olhos, fico muito feliz a gente estar fazendo esse projeto aqui, né, esse trabalho aqui. E, igual todos falaram aí, a Daniela falou, está inerente ao processo de adoecimento cardiovascular todas essas doenças. Se elas não são um fator de risco, elas serão complicadores. Então, a gente precisa realmente focar nisso. Isso já está dentro do escopo do que a gente vai fazer, e sim, igual vocês falaram, especificamente a gente pode puxar um braço e tentar otimizar aí alguns pontos aí que vocês falaram, mas está tudo dentro do mesmo contexto, sim, eu penso. Eu queria fazer uma consideração dentro do que a Daiane falou. Qualquer trabalho que a gente for desenvolver dentro do município, qualquer ação, qualquer proposta e recomendação que a gente possa construir junto aqui, ela vai depender de dados que vão transformar, a gente precisa transformar esses dados que a gente vai receber em informação. Então, esse diagnóstico, esse levantamento de dados estatísticos do município, ele é de suma importância, mas eu acho que a gente tem que começar a atuar na seguinte perspectiva: pegar os dados que a gente possui lançados dentro dos sistemas de informação oficiais, mas a gente também precisa fazer um levantamento de estrutura de serviços e de atendimento interno. A gente tem um Viver que faz essa comunicação com os sistemas oficiais, mas a gente precisa ver o que a gente não tem de informação também dentro dos sistemas oficiais. Então, acho que o primeiro momento nosso seria realmente entender que tipo de informação a gente vai capturar, que tipo de informação a gente precisa, e como a gente vai pegar essas informações. Muitas dessas informações, elas estão dentro da gestão, outras informações são públicas. O que for público, eu consigo puxar dentro do gabinete, consigo puxar dentro dos sistemas de informações oficiais. O que não estiver tão claro para a gente precisa de uma dedicação da gestão para puxar isso. Então, isso é uma construção que a gente vai ter que fazer com a gestão. Então, por exemplo, quando a gente fez a proposta da criação do grupo, esse diagnóstico ele vai depender de todo o relatório de dados de atendimento à população hoje que existem. Então, a gente precisa selecionar que tipos de informações a gente vai capturar. E a gente precisa também entender como que essa população é atendida dentro do município. Então, a gente precisa identificar qual que é a nossa estrutura de serviço e quais são os nossos principais gargalos. A nossa estrutura de serviço, ela vai indicar para a gente quais são os serviços, exames, o que a gente tem, qual que é a nossa estrutura de RH, se ela está defasada ou não, como ela está distribuída dentro dos serviços que estão disponíveis, e eu acho que a gente tem que começar a pensar também no perfil dos nossos profissionais. Então, por exemplo, eu vou tomar a liberdade. É lógico que a gente tem profissionais com diversas especialidades, diversos aprofundamentos dentro do nosso corpo técnico, em diversas áreas. Eu conheço gente que está dentro da área que é a CS, mas, por exemplo, a gente tem uma conselheira, ela é agente comunitário de saúde, mas está fazendo mestrado. Então, a gente tem um corpo técnico extremamente qualificado dentro do nosso território. Então, a gente precisa entender nossos profissionais, saber como eles estão distribuídos, e a gente precisa conhecer nossas equipes também, em todos os níveis de atenção. Como que esses serviços estão organizados, quais são os atendimentos que a gente realiza, quais são os principais gargalos que a gente tem. E, em cima disso, a gente vai distribuir aqui, talvez, as atribuições. Quem vai coletar o quê, como, quando, e a gente define esses prazos. Aí a Daiane, depois o Cristiano também quer fazer um comentário. Eu ia até falar outra coisa, mas aí eu vou pegar um gancho no que você disse, Bárbara. Acho ótima a sua ideia, você foi falando, eu fui pensando aqui, né? Porque nessas duas linhas, né, que seria um diagnóstico da nossa rede de atenção ao doente crônico. Então, eu acho que, né, a gente aqui da gestão tem total condição de fazer isso. A gente faria um diagnóstico da rede com os serviços que a gente tem, o RH que a gente tem, os exames que a gente tem, mas não só esse diagnóstico. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, elencando as potencialidades e as fragilidades. Então, por exemplo, eu tenho 25 equipes de saúde da família para fazer esse atendimento a nível primário. Ok, a gente tem,
mas quais são as nossas potencialidades e quais são as nossas fragilidades. Então, a gente tem a fragilidade e tal, eu acho que isso tem que estar descrito nesse diagnóstico. E aí, talvez um grupo poderia fazer isso, eu acho que isso parte muito aqui da gestão, porque a gente tem posse dessas informações. Tá. E aí, gente, o levantamento dos dados, eu acho que é importante a gente buscar até na literatura, né, para a gente acompanhar uma rede de cuidados de crônico, quais são os indicadores necessários, independente se a gente tem ou não. A gente faz uma lista de tudo de indicador que seria importante, aí Cristiano, com a expertise dele na cardiologia, os outros profissionais que estão aqui presentes, cada um na sua área, o conselho, o usuário, do ponto de vista do usuário, o que é interessante a gente ter. E aí depois a gente vai atrás para saber como conseguir essas informações. Mas isso é a partir da fala de Bárbara. Eu queria mostrar para vocês, mas aí pode ser depois que o Cristiano falar, porque existe já um modelo teórico para a gente estruturar essa rede de cuidado. Aí, não sei se o Cristiano quer falar antes ou depois, eu queria projetar minha tela, só para eu poder mostrar para vocês o desenho do modelo, porque eu acho que a gente podia talvez seguir esse caminho. Sim, deixa eu falar que aí o senhor pode completar o que eu já vou falar, né? Qualquer plano aí de política de saúde pública tem que ter um conhecimento, né? A gente tem que saber a nossa realidade, igual a Bárbara falou, e a realidade estatística, igual a Daiane falou. Desde que eu entrei aqui no Conselho, eu não consegui esses dados estatísticos, apesar da Daiane ter dito que vocês têm esses dados, toda vez que nós pedimos, nós não obtivemos esses dados, porque é impossível a gente fazer uma política pública de saúde sem esses dados estatísticos. Se eu for construir um viaduto, eu preciso da base. Não adianta só a parte estrutural ou só a parte básica, né, tá feita. Eu preciso de todos esses dados. A situação incomodativa que existiu e que fomentou aí a presença da hemodinâmica foi muito bom, porque eu pude ter esses dados que a prefeitura tem aí, a Secretaria de Saúde tem, que às vezes tem até alguns erros nos dados estatísticos, esse estudo da hemodinâmica. Eu não estou defendendo que tem hemodinâmica, só estou falando que lá possui esses dados, lá dizia que os dados estatísticos daqui de Nova Lima eram diferentes de outros dados, não é. Né? Então, muitas dessas pesquisas que a Daiane está falando nem precisam ser feitas, a gente já sabe que a doença que mais mata em qualquer região do mundo ocidental são as doenças cardiovasculares, não seria diferente em Nova Lima. Foi colocado em Nova Lima separado as doenças neurovasculares das cardíacas, e quando você junta as duas, em todos os estudos científicos, as duas são juntas, elas é o primeiro lugar em mortalidade e morbidade, e é o que mais gasta em qualquer serviço público. Então, a importância aí da gente... a gente já sabe, já tem esses dados aí que foram fornecidos, não seria diferente, mas foram fornecidos para o estudo da hemodinâmica, né, para que a gente ganhe tempo e a gente avance. E como a Bárbara falou, tem que analisar toda a base. Eu sei que é muito bem feito isso no PSF, na atenção básica, mas só isso não basta, né? Outra questão que eu queria dizer é que eu me coloco à disposição para facilitar esse processo, para que a gente ganhe tempo aqui. Eu tenho que voltar às 11 horas lá para a Policlínica. Eu me coloco como facilitador, tanto do grupo aqui, nosso, quanto qualquer necessidade que a Secretaria de Saúde precise para ajudar nesse processo aí. E aí depois eu vou falando outras coisas. Se a Daiane quiser falar, às vezes eu até falo o que eu gostaria e a gente ganha tempo. Com você, Daiane. Eu vou projetar minha tela aqui só para mostrar para vocês o que a gente tinha pensado e aí ver se é mais ou menos a ideia do grupo. Peraí. Ô, Bárbara, eu estou com a mão levantada. Você quer falar primeiro? Eu gostaria. Desculpa, viu, Fred? Eu não... Estão me ouvindo? Sim. Tá, eu acho a minha preocupação é só a seguinte: a criação do grupo foi específico para discutirmos a implantação do centro de hemodinâmica.
Ou estou com dúvida? Ou estou errado? Pode. Não, você não está errado. Essa questão da hemodinâmica, ela abriu para outras coisas. De forma técnica, o que é necessário da hemodinâmica nesse município, não necessariamente precisa ter uma hemodinâmica na cidade. A prefeitura quer ter isso, seria um bônus enorme para a população, sim, mas é possível ter o serviço que falta ainda no município de hemodinâmica através de convênio, por exemplo, com o Biocor, o Rio da Serra. Né? Então, durante esse processo, Fred, a gente está abrindo esse estudo no quesito de prevenção, tratamento agudo e crônico e reabilitação e evitar que essas doenças que acometeram piorem e gerem mais ônus para a população e para a Secretaria de Saúde. Isso deve ser feito, não adianta a gente só fazer a hemodinâmica, isso tem que ser feito de uma forma sistêmica para que a gente consiga impactar na cidade de Nova Lima. A cidade é muito rica, dá para a gente tirar essa cidade da estatística, e isso é um capital político para quem queira. E para a população vai ser fantástico, que é o meu objetivo, apenas com vontade de executar. E o serviço de hemodinâmica está incluído em tudo que nós vamos pensar aqui, ele não está excluso. Eu só acho, tecnicamente falando, que não é necessária estrutura física. Pode ter, o município quer, o conselho, depois que a gente der os dados, concorda em ter, ok, né? Eu vou ser pragmático explicando o que pode ser feito tecnicamente. Tá, ok, porque na minha cabeça a discussão era só a questão do centro de hemodinâmica, analisar os dados, como o senhor bem disse, né? A prefeitura colocou os dados, colocando Nova Lima como a cidade mais diferente do Brasil, que aqui foge dos dados nacionais, mas tudo bem, vamos seguindo. Só para tirar essa dúvida mesmo. Sim, colocou mesmo, mas não é realidade. Eu analisei os dados e não era para ser diferente. Nova Lima é uma cidade diferente de todas. Não era para ser diferente. Daiane? Espera aí só um minutinho, gente, um minuto. Aqui, então, vou projetar minha tela rapidinho, só para mostrar para vocês a proposta. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Gente, vocês estão vendo minha tela? Agora sim, Dai. Então, agora está vendo. Tá, então aqui, só para sintetizar, existe um modelo já, um teórico já aprovado, validado, que é um modelo de atenção às condições crônicas. Ele define como tem que trabalhar desde o nível de promoção até os pacientes mais complexos, que seriam, por exemplo, os pacientes de indicação para hemodinâmica. Então, até pegando um pouco, né, do que o Fred falou, não adianta a gente começar a falar lá do topo da pirâmide, a gente tem que começar a falar da base, porque por mais que a gente tenha uma atenção básica no município consolidada e fortalecida, a gente tem fragilidades. Então, se a gente conseguisse estruturar a nossa ideia, o nosso projeto de trabalho com esse modelo, a gente conseguiria passar por pacientes de todos os riscos, desde aqueles totalmente saudáveis até aqueles pacientes mais complexos que vão precisar de hemodinâmica, e aí a gente passando pelo modelo teórico, né, de Eugênio Vilaça Mendes, a gente consegue tratar desde a promoção da saúde, a prevenção das complicações, até o tratamento, tanto ambulatorial, que, por exemplo, seria o tratamento da atenção básica, da policlínica, quanto hospitalar. Então, assim, a nossa sugestão seria que a gente, depois de fazer o diagnóstico da rede, depois de elencar os indicadores, que a gente tentasse construir uma proposta de trabalho com esse modelo, que já é um modelo validado. Era só uma ideia para como o grupo pode conduzir seu trabalho para frente. Dá um zoom na tela, só para conseguir, por favor. Melhorou? Deu uma melhorada. O que acontece aqui, ó, nessa base da pirâmide, a gente vai tratar a população total, assim, é quem não tem doença.
Então, entra as atividades de promoção da saúde, atividade física, alimentação saudável. No azul, são as pessoas que não estão doentes ainda, mas têm algum fator de risco. Eles não têm uma patologia instalada, mas, por exemplo, pode ser um tabagista, uma pessoa que está sobrepeso, e aí tem as intervenções específicas. Do verdinho para cima são as pessoas doentes, que aí a gente teria que fazer algo que a gente não faz hoje sistematicamente, que é a estratificação do risco. A gente faz em algumas unidades, mas isso não acontece de forma sistematizada. E aí, a partir da estratificação do risco, a gente determinaria como que seria o atendimento dessa população, através de protocolos. Nós visitamos um serviço, lá em Santo Antônio do Monte, eles têm um ambulatório de doença crônica lá. E aí é um serviço do Estado, de referência para a parte de cardiovascular. E a nível ambulatorial, e eles trabalham nesse modelo, e aí é uma integração muito grande, é um modelo muito diferente do que a gente tem aqui, não é um serviço fragmentado, é um serviço que o ambulatório está em contato direto com as equipes de atenção básica. Então, é isso. Ô, Daia, gente, só agradecer aqui a presença de todo mundo, a gente encaminhou para todos os conselheiros, lógico, mas a gente tem a comissão, né, o grupo de trabalho aqui, as indicações dos conselheiros estão todas aqui presentes, e aí a gente tem o Guilherme também, que colocou no chat aqui, ele representa o gabinete do vereador Doroteu, e aí a gente tem equipe, diversos conselheiros também, que nem não indicaram o nome no dia lá, mas estão aqui presentes. Então, só agradecer a presença de todos. E aí, o que eu queria ver com você é o seguinte, dentro dessa estrutura de modelo, dentro dessa estrutura do modelo de atenção às condições crônicas, modelo de atenção às condições crônicas para o SUS. O que eu estou pensando aqui é como que a gente pode estruturar, então, esses levantamentos de informações, até para a gente pensar nos indicadores posteriormente, porque a gente tem que pensar no levantamento dessas informações nos níveis. O que a gente tem dentro na perspectiva de prevenção e o que a gente tem também na perspectiva de tratamento. Então, como que a gente consegue estruturar isso? Eu vou colocar para vocês, para a gente ir pensando isso já, para a gente já sair daqui hoje com uma perspectiva de trabalho mesmo, é um grupo de trabalho. Então, o que cada um vai fazer, como que vai estruturar, o que o conselho vai fazer, o que a gestão vai fazer, como que a gente consegue organizar essas informações, até para a gente pensar já no próximo encontro. É lógico, gente, que isso é um diagnóstico, então informações a gente demora para conseguir, coletar tudo, então não vai ser semana que vem que a gente vai fazer uma próxima reunião. Mas a gente pensar nessa estrutura. Aí eu vejo o que eu consigo captar aqui para dentro do conselho, como que a gente estrutura isso, o que a gestão faz, e a gente tenta organizar esse processo. O que vocês acham? Vou falar. Eu acho ótimo. Como eu tenho a formação tanto da área intermediária, que é a cardiologia, quanto a ponta, que é o CTI, e a prevenção, que é a reabilitação, a medicina esportiva, eu tenho esse olhar técnico todo para conseguir opinar de forma bem técnica. Outra coisa que eu trabalho aqui desde 2007 na cardiologia, e trabalhei também no controle e avaliação. Então, modéstia à parte, eu sei todo o diagnóstico do que precisa ser feito. Expondo para vocês, e vocês concordando, eu acho que o mais essencial agora é a gente organizar a periodização e como obter os dados que a gente vai ser necessário das deficiências que eu sei que existem no município. E assim a gente ganharia mais tempo. O que vocês acham? Concordo, Cristiano. Aí, para descobrir, né, de onde a gente vai obter essas informações, a gente precisa da listagem do que o grupo acha necessário a gente monitorar, certo? Sim, mas nós temos um serviço de estatística no município, certo? Epidemiológico. Sim, a gente... Não é Daiane? Oi? Temos. Esse serviço não está... Então, a gente tem uma vigilância epidemiológica, só que hoje a gente não faz de forma
sistematizada a vigilância das doenças crônicas. Então, a gente tem uma vigilância extremamente competente, organizada, mas muito voltado para a doença transmissível. É algo que a vigilância já está se estruturando para fazer, né? É uma perna, é uma vertente que a vigilância tem que fazer, mas hoje a gente vai precisar aprofundar nesse levantamento. É importante a gente saber, do ponto de vista técnico, quais informações são importantes para a gente criar essa base de dados. É algo possível, a gente precisa desses indicativos. Daiane, possível quanto? Então, Assim, eu preciso saber o que o grupo deseja monitorar. Então, por exemplo, vamos supor, percentual de internação, sei lá, por pé diabético, ou por doença cardiovascular, percentual de população tabagista. Quais são as informações? Aí a gente vai conseguir falar, isso a gente tem, isso a gente não tem. O que não tem, como que a gente pode fazer para ter? Né, nós vamos ter que fazer alguma adaptação no nosso sistema de informação, nós vamos ter que coletar algum dado separado. Então, primeiro é necessário saber o que é preciso saber. Quais informações são necessárias. E aí eu consigo falar para vocês, depois de reunir com a equipe aqui, com a vigilância e todo mundo, o que a gente tem e o que a gente não tem de informação. Okay. Aí, Bárbara, eu sugiro o seguinte, eu me disponho. Vocês vão fazer esse levantamento de dados, eu vou pegar o estudo apresentado pela prefeitura, que o conselho deu o aval, né, em cima dele, né, o conselho seguiu o seu pensamento em cima do estudo apresentado pela prefeitura, e eu vou apresentar, para quem sou eu para apresentar, vou estudar esse estudo para fazer o contraponto a ele. Aí vem vocês com esses outros dados, eu venho com a análise desse estudo apresentado pela prefeitura. O Fred, mas aí a gente tem que usar a mesma fonte de dados, né? Beleza, porque tudo bem. as fontes de dados divergem, não só um minutinho que eu não acabei ainda. Existem divergências. Só um minutinho, aí a gente troca a bola sobre quais dados nós vamos utilizar, ponto. Mas eu quero ficar por conta de analisar esses dados apresentados pela prefeitura. Irlene? Daiana, o ESUS, você entende que ele teria... O ESUS já traz para a gente o cadastro que é feito lá pela unidade básica, que a gente já consegue colher muitas informações disso? A gente tem, né? Os que se dizem diabéticos, os que se dizem hipertensos, Então, não? Pelo ESUS, a gente consegue algumas informações. A gente tem informação do ponto de vista do paciente, quando a CS vai na casa dele e pergunta, você é hipertenso, você é diabético, você fuma? Então, a gente consegue falar, tipo, das 90 mil pessoas cadastradas em Nova Lima, tantas falaram que é hipertensa, então esse é o dado autorreferido do paciente. E a gente consegue também puxar alguns relatórios no sistema de acordo com o CID. Então, por exemplo, eu consigo colocar lá no sistema CID de hipertensão arterial, para ver quantos pacientes foram atendidos. Só que são só essas informações, assim, que talvez não vai agregar tanto valor. Que, por exemplo, eu precisava saber o percentual da população que está com a pressão controlada. Isso já é mais difícil. Aí talvez vai ter que fazer um refinamento do sistema. Entendi. Mas eu acho que também é uma fonte que a gente pode cruzar, né? Porque pode ser um norte, né, para a gente começar. As informações hospitalares também são importantes. Por exemplo, a gente tem uma lista de internação por condição sensível. São alguns CIDs que, teoricamente, não precisavam internar por essas doenças. Se a rede estivesse funcionando bem, o paciente não chegaria a ponto da internação. Então, a gente consegue também fazer esse monitoramento. Então, por exemplo, se essas doenças de internação que não deveriam internar tiver alta no município, pode refletir alguma fragilidade da rede. É um banco que existe e é passível de monitoramento. Eu queria propor que a gente incluísse, talvez, nas informações, as ocorrências nos pontos de urgência
para essas pessoas com hipertensão, no quadro hipertensivo, neurológico e também do diabetes, né, da glicemia. Eu queria só fazer uma observação nas falas anteriores aí sobre a questão da hemodinâmica, que ela vai e volta. Só eu entendi que pela reunião esse grupo ia ser formado para a gente discutir uma política de atenção cardiovascular, certo? Mas eu não acho que a gente tem que ficar aí rivalizando, né? Fred vai ficar medindo força com o que o estudo foi feito para comparar para lá. Acho que a gente tem que desprender disso. Quanto à caracterização do município, Cristiano, eu ainda quero ter uma conversa com você sobre todo o processo que aconteceu. Vocês estão se baseando no estudo, mas o Conselho se baseou em várias outras ações que foram feitas no transcorrer. Mas eu não quero polemizar, não. Só para deixar aqui registrado. E não acho que é uma medição de força, tá? Eu acho que se o grupo vai trabalhar no estudo, que a gente está vendo que não é só para uma definição de se tem ou se não tem hemodinâmica, mas é muito mais para trazer maior qualidade de vida para a população, partindo daquilo que a gente deveria ter feito desde o início, começar pelo princípio. Não falo mais, não. Tá, Cristiano, Fabrício e depois Fred. Cristiano. Sim, a gente tem de força aqui, o objetivo é ajudar a população. Bom, eu acho que, primeiro, a gente tem que passar uma grande peneira na pesquisa, né? Então, nós temos um serviço epidemiológico e não temos dados epidemiológicos. Então, a gente precisa ter esses dados para a política pública. O que eu acho que a gente precisa? Dos dados, inicialmente, antes de cada doença em específico, de internação, mortalidade, morbidade, urgência cardiovascular na UPA e no hospital, demandas de consulta, demandas de exames cardiovasculares e os pontos de urgência, que é a estrutura para o médico trabalhar. Primeiro, desde a época que eu trabalhei em controle e avaliação, eu venho reclamando, como médico do controle e avaliação, como cardiologista, como equipe de cardiologia, que muitos exames não estão sendo bem feitos. Isso gera um custo enorme para o município. Alguns não são feitos, pararam de ser feitos. Por exemplo, nós não temos Holter, então é urgente que isso volte a funcionar. Tem diversos pacientes que não vão a Belo Horizonte, porque tem distúrbio bipolar, é idoso, às vezes tem que dormir lá, não tem ninguém para levar, marca 5 horas da tarde, o cara não consegue chegar lá, né? E nós estamos há 3 anos com o Holter estragado. O local onde é feito alguns exames, a qualidade é ruim. Isso gera mais exame. Eu peço um teste ergométrico, que não é feito da maneira adequada. Aí ele volta, eu peço uma angiotomografia que é negada e eu tenho que pedir um cateterismo, um custo para o município, um custo para o paciente. Além do risco dele ter sido resolvido lá embaixo. Então, tem alguns problemas estruturais graves que têm que ser feitos agora, que seriam esses dos exames. Certo? Então, são esses dados que a gente precisa. Você quer que eu repito, Daiane? Eu posso pegar a gravação e passar tudo direitinho de novo, encaminhamento dos exames, né? Seriam os dados de internação, mortalidade, morbidade, urgências, as demandas de consultas, exames, as estruturas dos pontos de urgência, e aí vamos. Eu queria só falar mais uma coisa. Está tão desestruturado o processo que eu vou perguntar aqui para você. Me responda aqui. Quem de vocês sabe que a gente tem um serviço de excelência e reabilitação cardiovascular? Alguém aí sabe? Você sabe, Daiane? Pois é, a própria secretaria não sabe. Eu liguei hoje para o serviço de reabilitação e apenas eu, no município, mando para lá. São diversos pacientes meus que melhoraram, assim, é de excelência, gente. Eu sei, viu? E estava lá até outro dia. Pois é, Helene, você sabe... Pois é, eu também sei. A gente já conversou sobre. Isso, então, vocês duas sabem, e só eu de cardiologista que sei no município. Ela falou que só eu encaminho.
além de doenças vasculares periféricas, a pessoa, para não precisar de amputar a perna, e poderia estar fazendo isso também, e ninguém sabe. Ô, Cristiane, desculpa até cortar, mas sabe o que eu acho que isso simboliza? Algo que a gente precisa construir mesmo, que são protocolos. Isso, eu ia falar isso. Protocolos mesmo atualizados. Nas revisões de protocolos Sim. que não são colocados, né, todos os serviços disponíveis. Os Informar. profissionais receberem a informação e continuar usando delas, porque a gente tem isso também, que você vai lá, orienta e eles esquecem na semana seguinte. Informar, educar, né? Por causa da rotatividade também, né, de profissionais. Não, nós temos cardiologistas aqui há muito tempo, somos mesmos, Daí. Não, eu estou falando dos profissionais da atenção básica. Sim. A gente está passando por uma rotatividade. Aqui, só para aproveitar, eu não vou falar mais, não, última coisa. O que eu acho que a gente podia fazer dessa questão dos indicadores, Bárbara? Porque eu tenho médicos também da atenção básica muito aptos, né, a contribuir nessa parte. Alguns já estão até participando aqui da reunião. Talvez a gente poderia, Bárbara, uma sugestão, fazer um formulário no Forms com sugestões de indicadores para monitoramento da linha de cuidado cardiovascular ou de doença crônica, a gente dá um nome. E aí a gente soltaria esse formulário, né, entre o grupo aqui, eu posso passar para alguns profissionais da atenção básica, Cristiano compartilha com os colegas aí na policlínica, Fernanda da regulação também, porque é importante ouvir a opinião da equipe da regulação, porque aí todos os setores vão ter a oportunidade de falar, olha, na minha área de competência, essa informação é importante. Cristiano passou informações de extrema importância, muitas a gente tem, os dados de mortalidade, são dados disponíveis, né? Mas aí tem outras áreas que pode ter informações que não foram faladas aqui. Aí a gente faria um Google Forms, dava um período, todo mundo colocava ali as informações que acha importante para monitorar na sua área de competência, e depois a gente avalia esse consolidado e elege quais seriam esses indicadores para o monitoramento periódico. Eu acho que para o primeiro momento seria excelente, porque aí pode ser, a gente pode estipular para essa questão um prazo mais curto, então a gente vai saber que tipo de, a gente vai faz, né, para o grupo, para as equipes, e aí com o resultado dessa pesquisa, a gente reúne novamente já para indicar o que cada um vai coletar de informações, como que a gente... Eu acho excelente. Excelente. Eu crio forms e compartilho com vocês, porque aí compartilho assim, a construção, tá? Nesse primeiro momento. Então, aí vocês vão dando sugestão de como ele pode ser organizado, construído. A gente finalizando, aí eu vou concentrar Daiane, Fabrício, Cristiano, porque aí a gente compartilha, constrói o documento. Irlene também. E aí, em cima desse forms, a gente compartilha para todo mundo, né, para o grupo, para as equipes, e aí vão dando as sugestões, e a gente marca uma próxima reunião aí já para fazer esse levantamento, para trazer essas informações do que foi levantado de indicadores, e a gente faz aí já a distribuição dessas tarefas. Porque é isso que a gente falou no início. A gente precisa saber como que está a estrutura hoje. Para isso, a gente precisa da informação e a estrutura geral. Então, a gente coletando essas informações, a gente consegue transformar esses dados em informação real sobre como está se estruturando o atendimento. Desculpa, Fabrício e Fred, vou passar para vocês agora, Fabrício, depois Fred, vou ver se tem mais alguém na fila. Fabrício. Dentro desses estudos, dessas análises e levantamentos, há algumas reuniões atrás, a Dora tinha pontuado que ela percebeu que em alguns pacientes ela teve uma alteração cardiológica, né, ou de hipertensão, se eu me recordo, em relação ao pós-Covid. Seria interessante a gente também, dentro desse diagnóstico, ver qual foi a causa que acarretou essa doença, e até mesmo por forma estatística, levantar se esses pertences são pós-Covid ou não, para até mesmo de forma estatística. Seria interessante a gente colocar,
fazer esse estudo também, esse levantamento? Porque hoje o município não tem, né? Hoje o pós-Covid é reabilitação respiratória. E pelo que a Doris colocou em reunião, ela em pacientes também está tendo casos de hipertensão pós-Covid. Pós-Covid entra reabilitação qualquer tipo, tá? Física, respiratória, cardiorrespiratória, como o Cristiano falou, desde que seja identificada essa necessidade. Entendi. Fred, Não, é só para responder a Helene, que ela citou meu nome. Não tem ninguém rivalizando, não, Helene. A questão é muito clara. Esse grupo foi criado. Você não é mais o conselho, né? Você está representando a prefeitura. Foi criado para discutir o centro de hemodinâmica. Concordo com o doutor, que vai ser a nossa referência, que é conselheiro, que precisa de ter todos os outros dados para chegar à questão de ter uma estrutura física ou não. Mas esse grupo foi criado para se discutir centro de hemodinâmica. Quem rivaliza é quem leva as decisões da saúde para questões políticas e por aí vai. Da minha parte, quem sou eu para rivalizar isso? ok. Só para acrescentar, gente, essa questão do estudo hemodinâmico, tudo, a gente está partindo agora de um estudo sobre as doenças cardiovasculares dentro do município. Então, a gente vai avaliar toda a situação dentro do município. A Daiane chegou e fez uma proposição que eu acho extremamente interessante a gente pensar quando a gente fala de doenças não transmissíveis. Porque se a gente pensar em diabetes, a gente pensar em obesidade, isso em algum momento vai culminar, vai resultar numa doença cardiológica. São fatores de risco que a gente está identificando e está dentro do município. Então, são informações necessárias para a gente construir o que a gente a proposta aqui de um estudo e de proposições, de recomendações para a gestão de estruturação de serviço, de organização. E a gente tem que pensar que quando a gestão participa desse grupo de trabalho, ou seja, quando o grupo de trabalho é constituído por conselheiros e pela gestão, a gente está falando de uma construção coletiva. A gente está falando exatamente de escutar o que a população, o que a comunidade necessita, o que o corpo técnico da secretaria está identificando de questões e o que é possível, dentro desse contexto, a gestão fazer. Então, essa construção aqui, ela é coletiva. Então, as divergências vão aparecer, vão ter pensamentos e posicionamentos contrários, mas é um espaço democrático de debate e discussão, e a gente vai acabar construindo consensos aqui, no final das contas, e voltando isso vai reverberar no melhor atendimento para a população. A Helene pontuou no chat algo muito importante, que mesmo a gente não tendo aqui a estrutura, né, completa da vigilância, a gente possui dados, tanto da Secretaria de Estado, quanto também do Ministério da Saúde, que a gente pode utilizar. Alguns dados são abertos, os que são fechados, eu acho que a própria gestão tem acesso a sistemas que ela pode conseguir captar esses dados. Então, esse primeiro momento nosso vai ser de coletar informações, estruturar, dar o pontapé inicial. Que linha, que lógica, que trilha, né? Qual que é o caminho que esse grupo aqui vai trilhar? Então, eu acho que a ideia de fazer esse informe, para todo mundo pensar em indicadores, gente, é o próprio nome, assim, indica, ou seja, qual que é o interesse que a gente tem aqui agora, qual que é a informação que a gente acha que é importante, o que a gente indica que deve ser produzido de informação, coletado de informação. Em cima disso, a gente vai construir, né, estruturas, lógico, de coletar essas informações coletar esses dados que vão gerar informações sólidas para a gente. A Doris levantou a mão e depois... Peraí, deixa eu só abrir a fila aqui, gente, para eu ir na ordem. Desculpa. A Doris e depois a Thaís. Gente, o Fabrício colocou um assunto aqui que eu fico realmente preocupada.
com relação à pandemia, eu não sei se os nossos dados coletados, eles vão corresponder à demanda real, né? Porque nós ficamos impedidos de fazer encaminhamento, de dar assistência por um longo período. Então, a gente está retomando isso agora, né? Do início do ano para cá, eu acho. Tem essa questão. Eu acho que levantamento com relação a aumento de demanda relacionado ao Covid, eu acho que isso vai acontecer naturalmente, Fabrício. Mas eu acho que a gente ainda não está vivendo a nossa demanda real. E se a gente considerar 2 anos aí de pandemia, esses dados de 2 anos para trás, né, eles não vão refletir nossa demanda real. Então, a gente vai ter que vamos ter que pensar nisso. Outra questão que eu acho, assim, que também acho complicado de fazer levantamento, são os pacientes que pagam, né? São pacientes que precisaram de um teste ergométrico, precisaram de um ecocardiograma e ficaram apavorados, não esperaram e correram e pagaram. Como que a gente faz o levantamento desses pacientes também, né? Esses pacientes têm que entrar no nosso estudo de demanda também, né? Então, tem esses dois dificultadores aí. Só isso. Thaís? Bom dia, gente. Prazer. Estão me escutando? Sim. Meu nome é Thaís, eu sou médica de família, eu sou médica aqui da atenção básica, então eu queria trazer só um pouco da minha visão, assim, também. Então, como até já foi falado, tudo que eu entendi, quando a Daiane pediu para participar, que seria um grupo para tratar de ações de prevenção e de tratamento dessas doenças cardiovasculares, né? Então, acho que tem toda uma parte de prevenção aí que é importante também. Então, eu, como médica da atenção básica, eu acho que o básico, assim, tem muito que ser melhorado ainda também. Então, por exemplo, eu tenho aqui hoje, a gente está tentando construir com a equipe uma planilha de pacientes hipertensos e crônicos, mas eu tenho esses dados de pacientes que chegam até a mim, eu vou iniciar o acompanhamento deles. Só que a gente percebe que tem vários pacientes hipertensos, diabéticos, que nem estão em acompanhamento, que está ali lançado na planilha, que tem anos que não vem. Então, a gente precisa de encontrar a forma de fazer busca ativa desses pacientes também, para até evitar que depois esse paciente evolua com pé diabético, para evitar que aquele paciente hipertenso fique com alguma lesão de órgão-alvo, e aí evitar que ele chegue lá, necessite de forma mais rápida do serviço de hemodinâmica. Então, acho que tem dados da atenção básica que a gente tem que encontrar ainda, e tem como a gente melhorar na atenção básica ainda, para justamente evitar as complicações que esse paciente pode ter. Até falando ali, o Cristiano citou sobre os exames. Um exame básico, por exemplo, com o eletro, às vezes é uma dificuldade de a gente conseguir ter um exame bem feito aqui na unidade. O aparelho aqui de onde eu estou, por exemplo, direto da manutenção, a gente mal consegue fazer risco cirúrgico com os eletros daqui, aí o paciente tem que ficar indo na policlínica fazer o eletro. Então, acho que o básico tem muito que a gente melhorar ainda, principalmente quando eu penso nessa questão de busca ativa dos pacientes. Eu estou construindo a planilha agora, aí às vezes o paciente chega aqui e tem 2 anos que ele não vem. Então, como que a gente consegue fazer busca ativa desses pacientes que não estão em acompanhamento? Eu não sei se a gente consegue fazer levantamento desses dados, por exemplo. Eu tenho pacientes hipertensos. Quantos pacientes hipertensos eu tenho? Mas como que foi a última consulta desse paciente? Esse paciente está em acompanhamento regular? Ou então eu tenho um paciente diabético, mas qual foi a última vez que ele fez exame? Qual foi a última vez que ele passou pela enfermeira para fazer ali a avaliação do pé diabético? Ou então, eu tenho os pacientes doentes renais crônicos. Eu não sei se eu consigo levantar amigos de quantos pacientes renais crônicos eu tenho. Ou esse paciente tem que chegar até a mim, eu tenho que calcular ali a taxa de filtração glomerular dele, eu tenho que ver se esse paciente é renal crônico. Então, eu, como médica de família, médica de atenção básica, o tempo que eu estou aqui no município, eu penso que a gente tem muito o que fazer na atenção básica para justamente evitar a complicação desse paciente. Fazer o básico funcionar melhor, assim. Um exemplo é a questão que eu falei do elétrico, é tão básica, é uma dificuldade para a gente ter um exame bem feito, para a gente conseguir laudar esse exame. Thaís, a Daiane pontuou aqui no chat, mas antes de fazer a leitura, deixa até, eu estou escutando você falar e vindo algumas questões. Eu estou no conselho há 1 ano, né, dentro da Secretaria Executiva, e o processo eleitoral do conselho, que entrou essa nova estrutura de conselho, ele aconteceu no final do ano passado, os conselheiros tomaram posse, mas desde o ano passado, a gente já tem ouvido reclamações, eu vou falar do tempo que eu estou, ouvido reclamações
em relação a essas questões de demoras para a realização de exames, grandes deslocamentos para a realização de exames, falta de manutenção dos equipamentos, necessidade de ficar repetindo. A gente já discutiu dentro do conselho a questão das filas de esperas para a realização de exames dentro do município, e a dúvida que surgiu para a gente era por que eram filas de esperas tão grandes. Aí já surgiu que havia falta de prestador de serviço, falta de manutenção de equipamento, e a questão dos grandes índices de absenteísmo. Ontem mesmo eu estava aqui, e a gente estava tendo uma reunião dos administrativos das unidades básicas da atenção primária, né? Os administrativos da atenção primária, e eles estavam passando por um processo de capacitação, e eu cheguei, eu estava conversando, eu escutei uma conversa deles exatamente em relação à questão das dificuldades em relação ao encaminhamento dos pacientes para a realização dos exames. E isso, assim, uma fala deles aqui, um debate interno deles, do sistema, do viver, culminou numa questão que a gente vai juntando as peças aqui dentro. Então, assim, por diversas vezes a gente já viu, o Cristiano hoje aqui colocou a questão do holter, mas o holter é um dos equipamentos que a gente tem ouvido falar. O eletro, você não é a primeira pessoa que eu ouço falar do eletro. Então, a gente está falando de uma cidade realmente que precisa. Uma das coisas que eu tenho pontuado aqui dentro do Conselho hoje em dia é como seria a saúde de Nova Lima se Nova Lima não fosse uma cidade rica, do jeito que é, com o dinheiro que tem. E isso me preocupa. Porque, assim, a gente tem um orçamento previsto para ano que vem de 200 milhões. Mais de 200 milhões. E na hora que a gente pensa em 200 milhões para uma saúde que não tem, para um município que não tem 100 mil habitantes, ou chegou a 100 mil habitantes agora, e que é uma população que, se a gente parar para pensar, dentro dos dados estatísticos que a gente tem, extremamente rica. A gente tem uma população rica, então a parcela da população hoje que é atendida dentro do SUS, do município, que está dentro dos nossos núcleos, ela merecia ter um atendimento de qualidade extremamente superior ao que é feito hoje. Então, assim, a gente tem profissionais hoje dentro da secretaria que a gente percebe o empenho e a dedicação para fazer mudanças aqui dentro. Então, assim, esse grupo está aqui hoje reunido para discutir essas questões, a gente vai escutar coisas, às vezes, desagradáveis, eu não queria estar escutando isso, ou, nossa, é difícil, eu já tentei mudar isso tantas vezes. Mas escancarar um pouco dessa realidade é importante para movimentar esse processo. Hoje eu sou uma pessoa que utiliza muito mais o SUS do que eu utilizava ano passado. E eu resolvi dedicar, me atentar mais aos tratamentos da minha mãe. E eu estou vendo como é fácil conseguir as coisas dentro do município de Nova Lima. Existe uma fila de espera que tá fluindo, existem questões... No atendimento da minha mãe que eu estou realizando dentro do SUS hoje, eu só tenho elogios. Mas, se parar para pensar, hoje a estrutura da minha mãe é uma exceção. O que minha mãe está tendo dentro do SUS é uma exceção. Mas é porque minha mãe é uma doente crônica. Então, ela entra como prioridade nas filas de espera. Mas, ao ponto, se ela tivesse tido toda essa estrutura no processo de prevenção, hoje ela não seria uma paciente crônica na fila de prioridades para todo atendimento que fizesse. E minha mãe é uma mulher ativa, ou seja, ela poderia não estar precisando de toda essa estrutura e esse amparo que ela precisa hoje. Então, a gente precisa repensar, e eu acho que uma das prioridades, nesse ponto eu concordo inteiramente, que a gente tem que atuar na linha da prevenção, tem que ser o maior foco, e é indiscutível, né, todas as políticas públicas a gente fala, de qualquer área, a gente atuar na prevenção, a gente atuar na básica, significa automaticamente a gente reduzir os custos nos níveis de complexidade superiores. Isso é fato. Isso é qualquer política pública, isso não é exclusividade da saúde. Mas a gente precisa pensar em melhorar essa estrutura. Então, por exemplo, quando a gente soltar esse fóruns, traz algumas perspectivas, a gente vai ver se a gente consegue deixar espaços abertos exatamente para termos essas contribuições. E a gente conseguir fazer essa estruturação de estudo, de sugestões, de uma forma viável e real para o município. E a gente está falando de um documento ou de uma produção de material, produção de informação que vai sair desse grupo, gente, que vai servir, não é para uma gestão, não. É para a gestão da saúde
vai saber por quanto tempo. Talvez, assim, é o passo inicial para ser uma mudança real e estrutural dentro da perspectiva de saúde dentro do município. Desculpa, gente, eu falo muito. Irlene. Só para ficar registrado que já tem uma proposta também, Cássia tem a cópia dele, que é da Louise, dentro da perspectiva preventiva para a insuficiência renal, para os casos renais. Então, é uma coisa que a gente também pode usar. E queria saber se nós já vamos definir definir ações, se eu fico mesmo com a questão dos atendimentos de urgência. Inclusive, pensando nessa história que a Doris falou e que vocês também falaram, da questão de que quem são os usuários SUS e os que não são, não sei se a gente estende aí aos principais hospitais que nos atendem, né, de forma, dentro dos convênios, que seria Vila, Biocor, talvez Madre Teresa, talvez eu possa também tentar fazer um contato com eles sobre essa questão, até para a gente ver mesmo, ter uma noção do que de fato seria usuário SUS, que é a nossa responsabilidade primeira, não estou falando que nós não somos responsáveis pelos outros, tá? Mas os que são nossa responsabilidade primeira são os usuários aí do SUS, se fica para mim. Pessoal, assim... Thaís falou agora? O que a Thaís falou e que todo mundo falou aí, é o mais importante. O que eu quero dizer é o seguinte: numa cidade como... Ficou mudo, Cristiano. Ficou sem som. Está sem som. Desculpa, eu tirei. Voltou? Voltou o som? Voltou. Então, pelo que vocês falaram aí, eu concordo com tudo. Nós temos que começar pelo básico. No município com um orçamento de 226 milhões para a saúde, semana passada eu tive que pedir para costurar o aparelho de pressão que eu uso com um fio de sutura, porque eu já pedi várias e várias vezes um serviço de manutenção dos equipamentos. E a braçadeira estava saindo e ela ia estragar. Né? Nós temos no município médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros com muita dedicação e vontade de fazer diferença. Só que a gente precisa do básico. Exames têm que ser feitos, não ser feitos. Manutenção dos equipamentos. Eu acho que isso é o principal. E os dados estatísticos. A partir disso, a gente consegue fazer alguma coisa. Eliana, depois Daiane. Eu, como sou nova, né, agora estou me inteirando como é que funcionam esses processos, só gostaria de saber como que é possível, né, se já foi feito antes, essa monitoração dessas pessoas que optam em fazer particular, né, no movimento aí, no momento de desespero, vão fazer fora, mas é um paciente do SUS. Como que nós fazemos para conseguir alcançar essa informação? Isso já foi feito em outras situações? Eu vou perguntar para as meninas. Os atendimentos particulares... Eu acho que Cássia e Daiane conseguem... Acho que Cássia responde. Não, ela está de mão levantada também. Aproveita e fala tudo. Pode falar primeiro, Cássia. Os exames feitos no privado, né, e de pacientes SUS atendidos, né, pelo nosso centro de especialidades e pelas nossas UBSs, isso é facilmente detectado porque o médico, né, ele tem esse acesso aos exames. Não, creio que não esteja registrado, né, estatisticamente, mas é possível que se faça um levantamento de prontuário, né, porque, geralmente, o profissional descreve o resultado de privado, né, de onde seja. Outra questão, não sei se te respondi, tá, Eliana?
Não. Ela perguntou um rastreamento particular mesmo. Não é, por exemplo, o paciente SUS que não espera para a realização de exame. É o paciente... Hoje, a gente tem acesso, né? O que a gente tem acesso hoje? Aos procedimentos de internação dos hospitais privados, né? Do nosso município. Exceto o Biocor, que o Kinésio do Biocor não está no município de Nova Lima, está no município de Belo Horizonte, ou seja, o hospital, né, que provavelmente atende o maior número de pacientes cardiovasculares, ele está no município de Belo Horizonte, então a gente tem que solicitar à Secretaria de Estado esses dados. Os dados do Vila da Serra, a gente consegue, sim, porque eles têm que passar, né, pela Secretaria de Saúde, uma vez que a gente é gestão plena. Cássio, outra forma pode ser uma negociação direta, né? Isso, Sim, né? Isso é facilmente negociável, né, com as outras instituições e até mesmo com alguns consultórios aqui no município, né, uma vez que a gente é da Secretaria de Saúde, solicitar dados de saúde não tem impedimento algum de fornecimento, né, de dados estatísticos. Agora, em relação aos equipamentos, Cristiano, realmente, né, a gente estava sem o serviço de manutenção, né, uma longa data sem serviço de manutenção, é histórico o município de Nova Lima, né, não ter serviço de manutenção de equipamentos, né, isso foi superado, tá, a gente já conta com o serviço de engenharia clínica, que vem prestando um atendimento muito bom, né, para o município, obviamente, como a gente tinha a grande maioria do nosso parque tecnológico já desatualizada, já sem calibração, sem a preventiva, então, para chegar no nível ouro, né, a gente vai demorar um tempo maior, tá? Desculpa, Cássia. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha real em relação a essa questão do Kinésio e Biocor. É fato, como você disse, que grande parte da população que ele atende ali é de Nova Lima. Eu vou para o Biocor, eu sou atendida no Biocor. Os dados, em particular, os dados que a gente consegue, ou quando a gente considera os dados para fazer esse diagnóstico, então a gente vai precisar desses dados do Biocor, porque a gente não consegue ter acesso, então, de doenças, porque o Kinésio não está em Nova Lima. Ou um sistema já tem. O acesso direto, tá? A gente tem acesso, Bárbara, de pacientes SUS Nova Lima que estiveram em outros hospitais, né? Tanto de Belo Horizonte ou outros hospitais SUS, tanto de Belo Horizonte quanto do estado, né? Inclusive o Biocor. Inclusive o Biocor, porque ele tem atendimento SUS. Mas os atendimentos privados do Biocor, como o Kinésio dele é Belo Horizonte, então quem valida, né, essa produção do Biocor, porque eles têm que informar o Ministério da Saúde de toda a produção. E quem valida, então, é Belo Horizonte. Tá, mas na hora que puxaram os dados, que a gente puxar os dados, por exemplo, no Ministério da Saúde, dos atendimentos das doenças em Nova Lima, os dados do Biocor vão ser considerados? Se você colocar pacientes de Nova Lima no município, não, porque o Kinésio não é daqui. Tá. Isso. Então, a gente... Entendi. Então, o nosso critério de coleta... Desculpa. O nosso critério de coleta tem que ser por município de residência, não? Eu acho que é isso. Porque se a gente colocar município de atendimento, vai cair, Biocor cai Belo Horizonte. Entendi. Tá? Entendi. Então, sempre por residência, ok, entendi. Doris, desculpa, e depois Daiane. Eu sugiro que seja feito um estudo prospectivo ao longo aí de 6 meses, 1 ano, nas unidades básicas de saúde, nos civis de urgência, para ir nos orientando também, né, coletando esses dados, tá? Para nos orientar melhor.
Só isso. Daiane. Falei que eu não ia falar mais, mas é só para... Não consigo, Bárbara, sou igual você. Ó, só para responder o que Eliane tinha falado, que a gente... É importante a gente lembrar que uma coisa que diferencia o SUS de todos os sistemas de informação que a gente tem no mundo afora, de todos os sistemas de saúde que tem no mundo afora, é a presença do agente comunitário de saúde. Então, por exemplo, realmente só chega na nossa UBS os pacientes que fazem ou vão fazer algum tipo de procedimento e acompanhamento no SUS. Mas o ACS, ele tem que ir na casa de todo mundo, independente se seja um paciente que vai operar pelo SUS ou não. Então, até para responder o que Thaís questionou, né, como que Thaís vai conseguir colocar na planilha dela os pacientes que não estão fazendo acompanhamento na unidade? Ela vai perguntar para os agentes comunitários de saúde dela, porque eles devem dar a notícia de todos os pacientes. Então, eles têm que saber se o paciente é hipertenso, se não é, se faz acompanhamento na rede pública, na rede privada, se fez a consulta nos últimos 6 meses ou não. Então, a gente tem no âmbito da atenção básica essa ferramenta muito valiosa. Então, só para poder fazer esse destaque. E aí, para também responder, Cássia já falou, né, da questão da engenharia clínica dos aparelhos de pressão, que é o mesmo caso também do eletro da unidade dos cristais, né? A gente tem agora, a gente teve, porque às vezes a gente foca muito no negativo, né? Ter aparelho de eletrocardiograma em todas as unidades básicas de saúde é algo de agora. Eu trabalhei 7 anos na atenção básica e não tinha aparelho de eletro nas unidades. Então, a gente conseguiu esse avanço, mas infelizmente o aparelho de eletro da UBS Cristais está dando problema, né? Ele está no tempo de garantia, ele foi para manutenção, então é um transtorno para a equipe? É, mas eu queria deixar claro que essa fala não representa o todo, porque a gente tem os nossos aparelhos de eletros, né, em todas as unidades agora, o que é um avanço, principalmente do ponto de vista do cuidado cardiovascular. Obrigada, Dayana. Eu acho que não tem ninguém com a mão levantada agora mais, e aí eu queria fazer uma sugestão para a gente já encaminhar... Fabrício está com a mão levantada. Desculpa, Fabrício. Não, gente, não está aparecendo para mim, não. Hoje está complicado. Agora eu baixei. Vai lá, Fabrício. Eu queria até dar sugestão para a Daiane, que ela colocou que para a Thaís perguntar para a CS. Queria dar uma sugestão para sair uma normativa da própria Secretaria da Gestão, de forma para todas as unidades. Eu ia também pontuar essa importância dos agentes comunitários de saúde, né, nesse trabalho, de estar fazendo buscando esses dados, refazer esses dados, né, buscar nas casas esses dados que são necessários para esse estudo. Então, em vez da médica ou da equipe que está na UBS perguntar para a CS, que elas já começam a fazer esse trabalho novamente, de cadastramento dessas doenças na comunidade. Ela respondeu que já é rotina, que já é na estrutura, na ficha de atendimento deles. Ótimo. Realmente. Eu queria só, porque agora já são 10h15, gente, até porque esse foi o primeiro momento nosso, eu queria fazer alguns processos mais administrativos agora. O primeiro é sair com os encaminhamentos, né, claros dessa reunião. Aí, o primeiro seria essa lógica da sugestão de Daiane do Forms. Então, o que seria esse formulário? É um formulário online que a gente vai disponibilizar, né, para as equipes técnicas, falarem que tipos de informações que eles consideram necessárias a gente obter para fazer, né, esse diagnóstico, esse levantamento de informações da situação das doenças não transmissíveis aqui dentro de Nova Lima. Aí a minha proposta que seria a gente tirar um grupo menor, só para finalizar esse forms, e aí para construir mesmo forms, né? Vai ser um form simples, a gente não vai preencher de muitas perguntas, mas é só para ter um campo, um processo, uma estrutura legal para... aí queria ver, Cristiano, Daiane, se a gente consegue, e quem mais, né, tiver interesse em participar, mas seria um processo rápido, a gente não render muito,
nessa estrutura, não. Até terça que vem, a gente tentar construir esse Forms já e finalizar o Forms para passar para todo mundo. Pode ser? Dá? Ô, Bárbara, não, eu estou Ah. aqui conversando com Carla, da Atenção Básica, ela vai nos ajudar na estruturação desse Perfeito. Desse Forms. E aí a Então, gente vai conversando pelo Zap, pode ser? E aí, na hora que a gente tiver um questionário mais ou menos estruturado, eu mando para você dispara para algumas pessoas do grupo, estando validado, a gente dispara para os demais. Tá, ok. Eu vou olhar com o Cristiano aqui também, aproveitar que ele está aqui, e aí a gente já manda até algumas sugestões também, e a gente já vai fazendo essa troca. Outro ponto que eu queria ver, gente, a gente sempre gosta de ter uma referência dentro do grupo, né, de construção, todo grupo de trabalho, toda a comissão do conselho, a gente sempre tem as referências técnicas. Por exemplo, é um grupo grande. Então, para a gente sempre ter isso, não ficar concentrado aqui na Secretaria Executiva ou ficar concentrado na Secretaria, a gente podia pegar 2 representantes, um da gestão e um do conselho, para serem as referências técnicas desse grupo, pode ser? Pode. Aí eu queria ver quem, né? Vocês olham aí da gestão, quem poderia ser essa referência técnica, onde eu posso conseguir ir passando as informações e a gente faz. E aqui dentro do conselho, eu ia fazer a sugestão do Cristiano, e ele já se candidatou aqui. E eu acho importante, até porque ele realmente é a referência técnica do conselho nessa questão. Aí eu queria ver se vocês concordam. Com certeza. Ponto aceite. Então, pode ser assim? Aí, Daiane, Cássia, vocês da gestão que estão aí, vocês têm alguma indicação? Vocês vão conversar com... Bárbara, deixa a gente conversar aqui e eu passo o nome para você, pode ser? Isso, é referência mesmo, não é tomada de decisão, mas é só... Perfeito. Não é coordenação de tomar decisão, é só para a gente ter essas referências, e aí eu já faço os disparos para todo mundo. Eu não fiz lista de presença hoje. Gente, eu não fiz lista de presença hoje, eu vou pedir até desculpa para vocês, eu vou ver se eu consigo fazer se eu pego uma rapidinho aqui, mas só para eu ter contato, eu não vou criar grupo, não, eu vou criar lista de transmissão. Então, eu vou pedir vocês, gentilmente, que salvem o número do WhatsApp do conselho no celular de vocês. Porque aí o que vai acontecer? Como eu vou criar lista de transmissão, fica mais fácil. Vocês só vão receber realmente se tiver... Espera aí, rapidinho. Eu estou conversando com vocês fazendo um formulário aqui. Eu só vou conseguir, né, mandar as questões para vocês se vocês tiverem o número do conselho salvo no celular. Aí eu mantenho todo mundo atualizado nesse processo. O telefone do conselho é o 3542-2545. Vou pedir vocês só um minutinho. Aí eu queria ver se alguém quer falar mais alguma coisa. Alguém quer, gente? A gente vai definir a periodicidade da reunião? Oi? Periodicidade das reuniões? Pois eu pensei da gente fazer a próxima, como essa primeira vai ser só o levantamento desses indicadores, a gente pode fazer a próxima até de uma forma mais rápida. Aí a gente pode fazer daqui a... Temos uma data para ter já esses indicadores? Estou até falando com o Cristiano aqui. A gente pode fazer o seguinte... a primeira reunião, essa próxima reunião, a gente pode fazer só para definir os indicadores. Para isso, a gente vai precisar ter em mente quais são, né, os dados que as equipes querem. Então, eu pensei da gente ter esse Forms pronto até semana que vem, para já disparar para todo mundo. E aí, a partir da data que a gente disparar esse Forms para todo mundo, a gente consegue fazer reunião. Eu pensei da gente... Depois de ter esse Forms, deixa esse Forms disponível para as pessoas por uma semana, mais ou menos, para todo mundo poder pensar com calma, os indicadores e tal, e a gente pode fazer. Hoje é dia 28. Eu teria que olhar a agenda do...
Travou para mim, gente, não estou escutando nada. Para mim também travou. Gente, voltei. Meu link caiu, né? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Tá, meu link caiu, eu não vi. Cida. Pronto, gente. Agenda do Conselho. Reunião extraordinária. Outubro, vamos lá. Nossa, agenda do Conselho é top. Pode ser. A gente segunda-feira, né? Dá numa terça-feira. Não, se bem. Vocês querem fazer presencial? Presencial para o Conselho. Ô, Bárbara, eu parei aqui só para poder assinar uns documentos, eu perdi. Essa próxima. Não, a próxima reunião a gente vai marcar vai ser só para a gente fazer a leitura dos indicadores e finalizar quem que vai ficar com o quê, para coleta de informação. Aí eu tinha pensado da gente, como é o processo, a gente libera até dia 4, mais ou menos, assim, esse Forms. O Forms fica a semana toda seguinte, a gente pode fazer reunião dia 17, dia 18. O que vocês acham? Bárbara. Pode falar. Dia 17 eu consigo, tá? 18 eu estou, já não consigo. Eu vou deixar pré-agendado dia 17, mas aí qualquer coisa a gente vai alterando. Eu vou informando vocês. Tá. Deixa aberto aí e deu uma queda de pico de. Não, entendeu? Próxima vez vai passar. Tá. Ah, tá. Aí a gente faz. Eu vou marcar dia 17, que é uma segunda-feira, que eu sei que a sala de reunião do conselho vai estar liberada. E deixa eu falar. Então a gente fica assim, pode ser? Uhum. Mais alguma consideração, gente? Aí, qualquer coisa, vocês vão entrando em contato, salvo o número do conselho, se vocês puderem preencher aí a lista de presença, só para eu ficar com o contatozinho de vocês. Eu nem sei se tem telefone nessa lista de presença, mas se não tiver, pelo menos eu vou saber quem está, consigo o número. Tem telefone, tem. Então, ótimo, porque aí você salva no 3542-2545 e coloco vocês na lista de transmissão. Tá. Tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que uma primeira reunião foi ótimo. Vou parar a gravação aqui, tá bom?